A gente vai, como a gente estava vendo, a gente começou vendo a charge, depois foi para o cartoon e estava no meme quando a gente teve que ser interrompido. O meme, a gente vai voltar falando sobre ele. Ele é um texto multissemiótico. O que é um texto multissemiótico? É aquele texto que ele vai ser construído a partir de imagem, texto. Ele vai ser construído pode ser construído a partir de um gráfico, a junção de um gráfico com um texto, com um ícone, com um desenho. Vai ser aquele texto que ele vai ter diferentes óticas. Ele vai ter diferentes elementos que vão estar ali construindo o sentido dele. E o meme, ele é um texto multissemiótico, porque geralmente ele vai vir acompanhado de uma imagem, com um texto, ou com algum desenho, alguma representatividade para criar o sentido do meme. No nosso querido meme, a gente vai ter uma imagem que ela vai vir de diversas áreas, como a gente sabe da nossa realidade. Ele pode vir de um cotidiano, de uma foto que você tirou espontânea e acabou gerando um meme. Pode vir de um jornal, pode vir de uma entrevista, pode vir de qualquer lugar. E ele vai... Hoje, antes de começar esse negócio, o trabalho lá do meme, eu já tinha planejado tudo, já no mesmo dia que o senhor passou. Eu já tinha planejado tudo como eu ia fazer. A gente vai retomar para os trabalhos. Que trabalho? O último que eu passei em relação a construir um meme. A partir... Eu acho que nesse dia eu faltei. O que era pra gente fazer um meme. Aí, esse meme, como a gente estava explicando, ele precisa ter uma temática da vida cotidiana. Então, ele vai ter que estar aí tendo essa representação do cotidiano. Um meme que represente algo do nosso dia a dia. Porque eles têm uma duração muito curta. A gente sabe que hoje surge um meme, todo mundo ri dele, fica super famoso, e amanhã ninguém se lembra. Eles têm essa durabilidade muito curta. Então, eles têm essa temática cotidiana. E eles têm a coloração do texto chamativa. Uma das características do meme é... Eu quero que vocês abram aí o livro didático na página 33, ok? Todo mundo aí com o livro didático na página 33. Ok? Página 33. Uhum. Pronto, já tá, já. Página 33. Está todo mundo conseguindo me ouvir? Quem tiver com algum problema aí, sinalize, faça um sinal de fumaça, alguma coisa. Ele vai ter uma coloração chamativa. Na página 33, na questão 25, acima da questão 25, nós temos aí um meme. E vocês veem que a coloração do texto, ela é bem diferente do fundo da imagem, porque o intuito é chamar a atenção para esse texto, para a gente conseguir ler ele. E aí a gente vai ter... o texto do meme, ele é proveniente de outro contexto. Nesse exemplo aí, que tem no livro, na página 33, a gente vê que a gente tem uma imagem de artes, né? Daquelas artes não contemporâneas, mas bem clássicas. E aí a gente tem um texto que ele é bem atual. Que texto é esse? Que palavras são essas que garantem que que é da atualidade? Quem pode falar? Alguém quer ler o texto do meme? Eu não sei, porque pelo que eles estão vestindo, o jeito que eles estão, parece que é bem antigo. Então, mas aí qual o texto? Fala o quê? Se eu for seu crush, me avise, sou lerda. Esse termo crush, ele é um termo clássico ou ele é um termo atual? Atual. Atual, isso mesmo. Então você vê que tem essa divergência entre a imagem e o texto. O texto ele vem de outro contexto, totalmente diferente do contexto da imagem. E essa produção de meme, geralmente, ela é colaborativa. O que é uma produção colaborativa? É uma produção quando eu tiro a foto, aí eu mando para o Anderson edita essa foto, passa para a Débora coloca um texto, coloca uma legenda, aí passa para a Evelyn já faz outra edição, e quando vai ver aí todo mundo é meio que dono do meme, todo mundo tem um pedacinho no meme, então essa é uma produção colaborativa. E quando essa produção colaborativa ela ganha grandes proporções, por exemplo, a fama, né? A gente faz um meme, agora o meme fica famoso, todo mundo começa a usar,
a gente acaba meio que sendo desconhecido, porque nós não somos famosos. Aí os autores do meme ficam desconhecidos. Isso é uma das consequências da produção colaborativa de meme. Ok, Guilherme? Tudo ok? E aí, o intuito desse meme, como eu falei, do Como é que se cotidiano, chama? Não sei o que, colaborativa. produção colaborativa. Tá conseguindo ver a tela que eu tô compartilhando, Everton? Tô. É o Anderson. Isso, Anderson. É nesse segundo ponto aqui, ó. A produção do meme é colaborativa, o que faz dela uma obra sem autor conhecido. Tô vendo. E esse meme ele vai retratar uma situação do dia a dia de uma forma cômica e satírica, ou seja, vai ter toda aquela graça e o intuito de fazer rir sobre uma situação. Diferente também dos outros dois estilos de texto que a gente estudou, que foram o quê? Que foi o quê? Deixa eu só silenciar. Que foram o Cartoon e a Charge, que a gente via que o Cartoon e a Charge eles eram grandes em relação ao meme. Geralmente eles iam ter 2 ou 3 imagens para construir o sentido, né? Enquanto o meme ele vai vir em apenas uma imagem, ele vai ser um texto mais curto. Vejam que dos 2 memes que a gente já estudou, ele vem apenas um quadradinho com uma imagem retirada de um contexto e a criação do texto lá. A gente vai ter também, como eu falei no início do texto multissemiótico, ele vai ter toda essa produção construída somente em um quadro. Então, pode ser um quadro que venha com um desenho, com texto, com imagem, tudo em um local só. E a imagem, ela geralmente ela é escolhida de áreas bem aleatórias mesmo, como eu falei. Ela vai ser construída a partir da ciência. O último que a gente viu de Darwin era da ciência, da área da ciência. Pode vir da área do esporte, atualidade, música, filme. Vai vir de diferentes áreas. E a temática, ela sempre vai estar ligada à vida cotidiana. Como eu falei para vocês, às vezes os memes eles só fazem sucesso em determinado grupo social. A gente cria um meme e o meme só estoura e faz sucesso aqui em Garanhuns. E se ele sair daqui, as pessoas não vão entender ele. Porque ele foi produzido com o intuito, com essa temática social voltada para a nossa realidade aqui. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida ainda em relação ao meme nessa revisão? Não. Perfeito. Não. Por quê? Depois do meme, a gente vai dar um salto para a gramática, que vai ser o vocativo, que foi um dos últimos assuntos também que a gente viu. E vocês se lembram o que é vocativo? Não. O vocativo ele vai ser aquele termo por meio do qual o enunciador identifica o interlocutor. Se lembra que a gente via quando eu chamo alguém, Eu me lembro. ele se trata de um chamamento. Se eu falar assim, o Anderson, venha aqui. Quem é o vocativo? O Anderson. Além de eu estar chamando ele, eu vou estar usando ele como uma identificação. Se eu falar vem aqui, pode ser qualquer pessoa. Então, eu vou usar o vocativo com esse intuito de identificação também. Então, a gente vai ter aí. Tá entendendo, Débora? Sim. A gente vai ter o vocativo com esse intuito de chamar... Tem alguém que não tá escutando, não, se eu falar. Manda uma mensagem aqui no zap. Quem? Não, alguém não tá escutando se eu falar. Manda uma mensagem lá no zap. Deixa eu olhar aqui. Quem é, você sabe, dos alunos? Júlia. Ela tá aqui no chat. Você sabe não sabe. Alguém mais está tendo esse problema? Se tiver nada, né? Hã? Não, né? Não deve ter. Eu tô escutando de boa. Ótimo. Se alguém tiver o problema, pode falar aqui pelo chat.
a gente vai ter o vocativo como esse intuito de identificar quem eu estou chamando e chamar a pessoa. O vocativo, ele vai ter algumas regras para a gente fazer a pontuação dele. A pontuação é a vírgula, para separar o vocativo da frase ou da oração. E se o vocativo estiver no final, a vírgula vem antes dele. Estão conseguindo ver o exemplo aí que a gente tem? Sim. A gente tem bom dia, Carlos. A gente separa antes do Carlos, a gente coloca o bom dia. Aí, se ele vir no início, a gente vai colocar a vírgula depois do vocativo. Então, eu tenho pessoal, vírgula, hora da reunião. Eu vou separar o vocativo pela vírgula. E se ela vir no meio da frase, a gente vai colocar a vírgula, vai isolar ele com a vírgula. O prazo para devolução, José, já se esgotou. Então, vejam aí que final é uma pontuação, início uma, e se eu for precisar identificar um interlocutor no meio da minha frase, eu também vou fazer isso, eu vou separar ele com as vírgulas. É uma dica extremamente simples, a gente também já viu em sala de aula, só para vocês se lembrarem, ok? Para fixação desse assunto, tá todo mundo ainda na página 33 do livro didático? Eu vou querer que vocês respondam agora, a gente responde junto, a 25 e a 26, tá? Em relação a esse meme que a gente estava trabalhando. 25 e 26 de que livro? Didático. Página 33, Wanderson. Que página para responder? 33. 33. Já está respondida a 33. A minha também. A 33. A Já. 25 e a 26 A minha já também. Tá. é a do final.